Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, teremos dois destaques. Primeiro, você vai conferir uma reportagem diretamente dos Estados Unidos sobre a gripe aviária que atinge o país e aumenta o preço dos ovos para o consumidor. O dia 16 de março é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças do Clima. Pensando nisso, preparamos uma entrevista com um meteorologista para falar sobre as mudanças climáticas que temos vivenciado. Continue acompanhando. Diretamente dos Estados Unidos, a jornalista Isabela Pelto traz uma reportagem sobre o avanço da gripe aviária no país e o impacto direto no bolso do consumidor. Acompanhe agora todos os detalhes. Carro-chefe do café da manhã americano, os ovos quase dobraram de preço no último ano. Os consumidores daqui agora pagam, em média, $4,95 por dúzia, o equivalente a cerca de R$ 29 na cotação atual. Mesmo com esse valor elevado, não é incomum encontrar prateleiras vazias e muitos supermercados têm limitado a quantidade de caixas por cliente para garantir que mais pessoas consigam comprar ovos. Além de impactar o bolso do consumidor, a alta dos preços também afeta a lucratividade de empresas que utilizam ovos na produção dos seus itens, como é o caso desta padaria brasileira em Worcester, Massachusetts. A disparada no custo dos ovos se deve ao surto de gripe aviária, que tem se agravado recentemente. Somente em 2025, mais de 35 milhões de aves foram abatidas na tentativa de conter o vírus, incluindo frangos, galinhas poedeiras, perus e patos. Doutor em Medicina Veterinária e titular de Doenças Infecciosas e Saúde Global na Universidade Tufts, o professor Jonathan Hanstadler lidera um laboratório dedicado ao estudo da influenza animal. Ele explica que a cepa mais recente da gripe aviária tem gerado preocupação na comunidade científica, devido à sua capacidade de se espalhar facilmente entre diferentes hospedeiros, incluindo mamíferos e aves selvagens ameaçadas de extinção. O vírus está causando uma doença neurológica em muitos dos animais que são infectados. E isso é preocupante não só porque geralmente significa uma doença mais grave, e de fato, em muitos dos casos de animais selvagens, é provavelmente os sinais clínicos neurológicos que são responsáveis pela eventual morte desses animais. O vírus já afeta diversas regiões do mundo, sendo principalmente disseminado por aves migratórias. Nos Estados Unidos, a gripe aviária também tem impactado rebanhos de gado leiteiro. Recentemente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos determinou a testagem do leite dos fornecedores e dos animais que transitam entre estados, com o objetivo de monitorar e prevenir novos surtos. Atualmente, o controle da doença é realizado por meio do abatimento sanitário dos animais infectados, mas pesquisadores já estão em busca de alternativas. Eu acredito que atualmente isto é uma ameaça global, no sentido de que há um risco maior do vírus se espalhar e causar problemas de saúde em várias espécies diferentes, tanto selvagens quanto domésticas, e potencialmente também para os humanos. Até o momento, 70 pessoas nos Estados Unidos foram infectadas pela gripe aviária, a maioria trabalhadores rurais, após contato com aves e bovinos doentes. A única fatalidade registrada foi a de uma senhora que possuía um pequeno galinheiro em seu quintal. No entanto, isso não parece preocupar tanto a senhora Heidi, que mantém 2 galinhas em casa. Eu os mantenho bem próximos do galinheiro e acho que as chances de pegarem o vírus são bem pequenas. Como a maioria dos surtos tem ocorrido em granjas de grandes produtores, as fazendas locais que vendem ovos caipiras estão aproveitando um momento favorável para os negócios.
A procura por ovos caipiras também aumentou significativamente. Nesta fazenda, em West Bridgewater, Massachusetts, os ovos estão sendo vendidos por $9 a dúzia e a demanda tem sido tão alta que a produção não tem conseguido suprir todos os pedidos. Mesmo no verão, que a gente cria elas num espaço mais aberto, a gente tem os cachorros em volta, que eles espantam os pássaros quando vêm, então nenhum pássaro entra, então a gente tem todo esse cuidado para manter elas mais saudáveis possíveis. Agora, literalmente, a galinha de ovos de ouro. Agora no estúdio, estamos recebendo o meteorologista e pesquisador do INCAPER, Ivaniel Forumaia. Seja muito bem-vindo. Ivaniel, em que consiste exatamente as mudanças climáticas e o que as provoca? Bom, mudanças climáticas é um assunto que está cada vez mais atual e a gente não pode deixar de falar de um efeito que acontece, que provoca mudanças climáticas, que é o aquecimento global. Então, o aquecimento global que provoca esse aumento nas temperaturas e vai provocar, mais à frente, a mudança no regime de chuvas, no aumento de temperaturas, num período de seca mais prolongado, que é o que a gente vem evidenciando ao longo dos anos, das décadas, um aumento nesse período de secas e períodos com chuva que acaba acontecendo com muito mais frequência, aquelas chuvas que acontecem em curto espaço de tempo, que praticamente, como o povo costuma dizer, que o mundo desaba em um dia. Então, as mudanças climáticas são provocadas principalmente pela elevação das temperaturas, né? E o fator maior que leva a isso é a injeção de CO2, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a queimada, o derrubamento das florestas, a decomposição da matéria orgânica joga na atmosfera compostos químicos que ajudam a segurar a temperatura aqui na Terra. Então, ao longo dos anos, desde a Revolução Industrial, nós estamos passando por um processo de que na atmosfera a quantidade de CO2, principalmente, ela vem aumentando e, paralelo a isso, vem aumentando também as temperaturas. Então, como referência, eu poderia dizer, como os avós nos diziam, antes chovia certinho, era menos calor, se tinha mais frio no inverno. Então, isso é uma referência mesmo que pode comparar com os estudos da meteorologia e dessas mudanças climáticas? Sim, é uma percepção muito certa, Os antigos falavam que antes fazia mais frio, que quando chegava, a gente está falando aqui na região sudeste, quando chegava chuva numa região, 3, 4 dias depois chegava numa outra, então era praticamente certinho. Hoje a gente já observa uma certa irregularidade nesses padrões. Isso faz muito sentido. Quando a gente observa os dados históricos, nós vemos que a temperatura nas cidades, elas têm aumentado, as médias, quando a gente pega médias de 30 em 30 anos, elas têm aumentado. Isso são reflexos desse aumento, tanto da urbanização, quanto do aumento da injeção de CO2, de monóxido de carbono e outros compostos também que ajudam a aumentar a temperatura ou reter a temperatura em determinados locais. Interessante. Ivaniel, além das temperaturas, quais são os principais efeitos das mudanças climáticas observados no Brasil nos últimos anos? Bom, a gente tem observado que a cada ano o regime de chuvas ele tem alterado o padrão, muda-se também a condição da fauna. Nós vemos seca na Amazônia, um excesso de chuva na região sul do Brasil, isso dentro do mesmo período, enquanto um lado está muito seco, muito quente, em muitas regiões até mesmo pegando fogo, a outra está com excesso de chuva, com chuvas abundantes, só que são chuvas que passam da média, tá? De uma maneira desastrosa. Então, esses dois efeitos num país que é continental como o Brasil, eles são os principais que nós enxergamos, como efeito das mudanças climáticas, um lado com muita chuva e em alguns anos isso se inverte. Quando tem chuva em excesso no ano, por conta de algum fenômeno, por exemplo, o El Niño, que traz muita chuva na região sul, muita seca na região norte do Brasil. Quando é o Laninha, o efeito fica o contrário, dá muita chuva na Amazônia e seca na região sul do Brasil. Isso impacta diretamente. Além disso, a região centro-oeste, a região nordeste, que nós temos
com uma região de transição entre essas duas áreas, nós temos também o efeito da desertificação, dos dias secos consecutivos, daquelas estiagens que provocam perdas na agricultura, provocam aumento das áreas de queimada, provocam desabastecimento humano, porque as nascentes param de colocar água dentro dos córregos, os rios baixam, a população sofre também com desabastecimento de água, que é um dos efeitos das mudanças climáticas. Aproveitando a sua fala, você poderia sucintamente nos falar a diferença do El Niño e Laninha? São fenômenos que um é o contrário do outro, né? O El Niño é o aquecimento das águas do oceano, lá na região do Pacífico Equatorial, ou seja, próximo à costa do Peru. E esse aquecimento da água, ele ajuda a trazer correntes de ar que favorecem chuva em determinada região e seca em outra porção. Por quê? Porque o oceano e a atmosfera existe uma conexão entre esses dois sistemas. Quando você tem uma água mais quente numa região, ela evapora, ela anda, né, horizontalmente e provoca chuva nessa região. Em compensação, na região mais abaixo, em que não houve essa influência, vai ficar relativamente mais seco. Quando é o Laninha, é o contrário. As águas no Pacífico Equatorial estão mais frias. Tem uma abundância maior de peixes, inclusive nessa região, né, lá na costa do Peru. E isso favorece chuvas em determinada região e seca na outra. Então, para a gente, né, para uma região, vamos colocar assim, o Sudeste, o El Niño traz um pouco mais de calor, um pouco menos de chuva. O Laninha traz um pouquinho mais de chuva e deixa a temperatura um pouco mais agradável. Quando a gente fala dos extremos, o norte do Brasil e o sul, o El Niño também tem esses dois lados. Ele traz mais chuva no sul e traz mais seca no norte do país. Ivaniel, e o Brasil? Ele tem avançado nas medidas ou pesquisas para minimizar o efeito estufa? Bom, o Brasil tem pesquisado muito em relação ao que nós podemos esperar com relação às mudanças climáticas, principalmente na questão do regime de chuvas e temperatura, que é o que afeta diretamente, né, toda a cadeia, seja produtiva do agronegócio, né, do agroturismo, né, da indústria como um todo. Efetivamente, a prática, aplicar todo esse resultado da pesquisa, ele é uma coisa mais demorada e muito mais lenta. Pesquisa nós temos muito, as universidades, os institutos de pesquisa, né, do Brasil, né, de todas as regiões, têm feito um trabalho excelente. Tem muita pesquisa boa, mas a prática, aplicar isso, nós temos que aproximar o resultado da pesquisa com a sociedade, porque não dá para querer implementar uma solução sem que a população saiba para que sem que ela saiba qual é o benefício que aquilo vai trazer para ela. Então, o que falta para nós, para responder a pergunta de uma maneira mais clara e direta, falta para nós uma questão que é a educação da população como um todo. O tema, ele roda muito, ele é muito discutido, sai no jornal quase que todo dia, algum efeito, coisas relacionadas à mudança climática, mas a população às vezes não sabe o que é e como fazer. E ela está, às vezes, numa área de risco, ela está praticando coisas que influenciam no aquecimento global, né, né, praticando... por exemplo, em algumas regiões do país, como nós temos na região norte, né, eu sou da região norte do país, e lá ainda se pratica aquela corte com queima, você cortar e queimar. Assim, quando a gente passa e olha aquilo, eu digo, gente, não dá para nós termos uma agricultura, né, já que está se falando desse ponto, com essa prática. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar à população, essa parte da educação climática, a educação ambiental, para conscientizar primeiramente, e depois você aplicar as políticas públicas efetivas para reduzir esses impactos das mudanças climáticas. Na agricultura, a aplicação da técnica da agroecologia, que tem vários níveis ali de atuação, já minimiza um pouco esse efeito negativo com relação aumento da temperatura, o efeito estufa? Sim, sem dúvida. A agroecologia é uma das soluções, né? Uma das práticas que ela traz como uma agricultura regenerativa, né? E a agricultura regenerativa é também um fator que provoca uma redução desses efeitos da mudança climática, porque vai usar menos agrotóxicos, você vai ter uma redução de culturas que vai favorecer o solo, que é também um grande emissor de gases de efeito estufa, por conta da decomposição. Então, a agroecologia, a interação lavoura, pecuária e floresta, porque você
nós precisamos reflorestar. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar como pauta. Sim. Mas não só reflorestar onde você desmatou. Nas áreas que você tem pasto, que tem pastagem abandonada, você pode criar gado, você pode produzir um alimento e você pode manter árvores florestais, mantendo o microclima mais agradável. A gente sabe que quando a gente vai para o interior, né, numa área, né, de campo, a temperatura é um pouco mais agradável, porque você tem mais árvores, você tem mais área verde, e o microclima naquela região é bem mais agradável. Então, não só a agroecologia, né, interação lavoura-pecuária, os sistemas agroflorestais também, que são SAFs, né? Você combina espécies arbóreas florestais com espécies agronômicas e mantém um sistema muito mais equilibrado, e que até a fauna naquela região ela fica mais equilibrada, né? Ela volta nos locais onde você não tem espécies, né? Onde a fauna já praticamente não existe mais, ela volta a existir quando você implementa algum tipo de sistema dessa natureza. Muito bem. Daniel, falando dos setores estratégicos, como as mudanças climáticas têm afetado esses setores, tipo a agricultura, energia, recursos hídricos no nosso país? Bom, é um desafio. Todos esses setores têm sido afetados por mudanças climáticas. A agricultura tem um desafio maior, que é sempre produzir mais, porque a população no mundo sempre aumenta e precisa de mais alimento. Porém, uma indústria a céu aberto sofre influência desses fatores que nós já falamos: excesso de chuva ou de temperatura, ou pouca água, né, ou temperatura muito baixa, como as geadas também acabam impactando de maneira muito forte. A agricultura, o nosso desafio é sempre promover, né, como instituição de pesquisa aplicada ao agro, né, e a meteorologia trabalha num país, né, que é muito agrícola, implementando soluções com espécies mais resistentes à seca, com espécies que produzem mais em menos tempo, que toleram mais altas temperaturas. E outras áreas da indústria têm feito um trabalho na redução do consumo de energia elétrica, que vem a partir das hidrelétricas ou das termoelétricas, porque o nosso papel é reduzir a emissão de gases. Então nós precisamos reduzir o consumo de energia que vem dessas fontes, que apesar de serem renováveis, como a hidrelétrica, ainda existe uma matriz de termoelétricas no país, que é para suprir quando não tem água. Então, a implementação de sistemas fotovoltaicos, tanto na agricultura, como na indústria ou nas residências, vai facilitar muito nós chegarmos num ponto em desativar as termoelétricas. Tá? As termoelétricas estão ali como um backup, mas elas ficam funcionando, em determinados momentos elas são acionadas e acabam emitindo gases de efeito estufa. Então, a indústria tem colocado cada vez mais, de maneira mais acessível, os painéis solares, né? Hoje você consegue comprar, financiar. O agricultor tem linha de créditos especiais para fazer, né, essa compra. Isso daí é uma das medidas que a gente tem para reduzir a emissão desses gases. Ivanel, nós percebemos com clareza e facilidade que o cidadão urbano sofre muito mais a consequência da onda de calor do que o cidadão rural. A minha pergunta é: para as cidades, existe já uma estratégia, um plano para melhorar, para amenizar esse calor nas cidades? Bom, excelente pergunta, João. O que nós evidenciamos muito quando se fala, né, das cidades, desses efeitos, desse impacto das mudanças climáticas, são as cidades inteligentes, né? Mas isso está voltado ali para a implementação de sensores, né, de tecnologia, e pouco a gente tem visto, né, práticas relacionadas a mitigar e reduzir esse efeito, principalmente das temperaturas. E uma das coisas que nós devemos fazer como sociedade, como poder público, é repensar nessas cidades, é refazer. Nós precisamos reconstruir a maior parte das cidades, porque são poucas cidades planejadas que nós temos no país. Essas que foram planejadas também, elas não pensaram lá atrás nesses efeitos das mudanças climáticas. Você geralmente pavimenta tudo, você retira a cobertura vegetal, e nós devemos retomar esse olhar em arborizar, vamos colocar assim um termo de reflorestar, criar mais parques. Né? Existem exemplos no Brasil, né? Curitiba é uma cidade que tem muitos parques grandes, né? Onde se pode construir parques, lagoas, árvores, né? Que você pode colocar, ela vai amenizar microclima naquele bairro. Onde você não tem, se você colocar um corredor, uma faixa com grama, ela vai permitir com que a água também percole, né, infiltre, e também vai reduzir a questão da enchente. E se você puder plantar uma árvore que dê uma sombra, aquilo também vai aliviar a temperatura naquele local. Muito
Seguindo a linha do raciocínio aqui da pergunta do João, falamos em relação à cidade, então isso depende de poder público, vamos dizer prefeitura, né? Falando de micro-região. Mas o cidadão, o que um cidadão pode fazer para mitigar, por exemplo, o calor dentro da sua própria casa ou no seu bairro? O que ele pode fazer alguma ação que ajuda também, que colabora? Sim, o nosso papel como cidadão, né, a gente deve procurar a questão do conforto, né, principalmente o conforto dentro do seu lar. Existem muitas técnicas que podem ser aplicadas com custo não tão elevado. Você tem a questão das fachadas verdes que você pode utilizar para minimizar a questão do aquecimento, né, das paredes. E o Brasil, apesar de ter tido uma disponibilidade de madeira muitos anos atrás, nós usamos muito concreto, diferente de alguns países como os Estados Unidos, que ainda se usa muito madeira. Então a construção e a reconstrução lá é muito mais rápida do que uma construção ou reconstrução num país como o Brasil. Mas isso está focado ali para a engenharia civil, mas do que nós temos hoje de construção, nós podemos sim reduzir a questão dos telhados, né? A gente utiliza muito, já se utilizou lá atrás, muita questão da telha de barro, que é uma telha mais fria, né? Ela não permite, isso foi substituído pela brasilite, pelo telhado de eternite, que esquenta muito. E esse telhado vem sem qualquer tipo de isolante. A ideia de você colocar coisas que possam reduzir a temperatura na sua fachada ou no telhado, são coisas que vai ajudar muito no seu consumo de energia, em você usar menos energia elétrica, vai impactar mais positivamente na questão de eu ter que ligar uma termoelétrica ou não, porque se eu consumo muita energia, se está muito calor, eu climatizo toda a minha residência, eu vou usar muito mais energia, vai faltar muito mais água, porque eu preciso na hidroelétrica gerar mais energia e, consequentemente, eu vou ter que acionar alguma termoelétrica, alguma parte do país para poder suprir toda a demanda elétrica do país, que hoje é tudo interligado, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é isso, mudar, repensar. Assim como na pergunta do João, repensar as cidades, a construção civil também tem que ser repensada. Então, mudar uma fachada da casa, por exemplo, a casa tem uma parede que pega o sol da tarde, que realmente esquenta muito a casa, traz um desconforto. E se ali colocasse um jardim vertical do lado externo ou por dentro mesmo, ajudaria bastante essas mudanças simples. Sim, essas práticas elas precisam ser adotadas, né? O urbanismo em si, né? O arquiteto, ele pode pensar isso. Ainda não é acessível para a maior parte da população, porque exige um conhecimento técnico, mesmo que seja simples, mas eu acho que cada prática, se você começar hoje, você vai aprendendo, tem muitos estudos por aí que você pode acessar de maneira gratuita e você pode implementar essas técnicas e ver o benefício. Tá? O benefício não é simplesmente no seu bolso quando você deixa de ligar um ar-condicionado por mais tempo, mas a natureza vai agradecer muito lá na frente. Muito bom. Vanel, a temperatura informada e a temperatura sentida pela pessoa. Há uma diferença. Se forma X graus, aí você percebe que está mais elevada. Por que isso acontece? Como que é isso? Bom, uma pergunta bem ampla, João, assim, mas a gente consegue dar um encaminhamento nesse sentido. A temperatura que é informada, a temperatura oficial, que é medida na estação meteorológica, ela é feita de uma maneira padrão, existe uma regulamentação mundial, né, que a OMM, a Organização Meteorológica Mundial, determina que a referência de superfície para a instalação de uma estação meteorológica seja uma superfície gramada. E, além disso, a gente tem a temperatura na cidade, né, no centro urbano, que você vai ter uma refletividade maior do concreto, do asfalto, das paredes que são muitas vezes espelhadas, o próprio aço da construção que está nas fachadas, isso daí vai aquecer muito rápido e vai trazer uma temperatura naquele ambiente diferente da estação de referência, que é uma estação que está numa área gramada. Pode até estar dentro da cidade, mas a área, né, são 100 metros quadrados que vai estar dando uma outra referência para a temperatura. Só que tem um papel fundamental, o nosso metabolismo, ele reage de maneira diferente. Eu tenho um metabolismo diferente da Claudia, do seu, João, de outras pessoas, porque nós temos um índice de percentual de gordura diferente, a cor da nossa pele é diferente, a vestimenta que a gente usa também influencia muito, né? Se você usa uma roupa de algodão que aquece menos e você usa uma roupa, por exemplo, com material sintético, o sintético vai aquecer mais. E a cor da roupa também influencia muito. E a gente sempre que passa fala assim, você está usando uma cor de roupa errada durante o verão.
que é usando roupa de cor escura. Se usa mais claro, um azul, um branco, se for, preferência você vai sentir na pele, literalmente, que o seu corpo não vai aquecer tanto. Então, o metabolismo basal, que é esse metabolismo, né, que está relacionado à sua fisiologia, ele vai influenciar principalmente na sensação, nesse índice de calor que você tem, nessa sensação térmica, quando você compara com o que é medido na estação meteorológica. Tá bem explicado. Sobre essas ondas de calor, Evanel, nos últimos anos tem surgido várias, né? Há alguma expectativa de melhora nesse sentido? Qual a notícia boa que nós temos para isso? Depois da pergunta se vai chover ou não, a pergunta que vem durante o verão é quando o calor vai embora, quando vai fazer frio, né? E assim, a gente não traz boas notícias, né? O Brasil já está na terceira, quarta onda de calor praticamente. Nós tivemos onda de calor ano passado, que impactou muito na produção agrícola, principalmente, né? Muitas perdas agrícolas. Esse ano não vai ser muito diferente. O verão ele tem sido bastante quente, né? Com temperaturas bem elevadas, e isso daí deve persistir ao longo do verão. A nossa expectativa era de que as temperaturas não ficassem tão elevadas, realmente não ficou. Nós tivemos ano em 2016, durante aquela crise hídrica que durou de 2015 a 2017, foi um período muito extenso, né, de seca e altas temperaturas, cidades no Espírito Santo que a temperatura chegou a 41,5 graus, né, isso no campo, na zona rural, na cidade passou de 44 pela estimativa. Então essas ondas de calor têm vindo cada vez mais, né, com maior frequência, e a expectativa para esse ano ainda é de calor, ainda até o final do verão, né, com picos de calor que vai trazer algum tipo de desconforto, tanto para quem está na cidade como quem está no campo. Né? E o inverno, né, para a gente falar um pouquinho mais à frente, o inverno tende a ser um pouco mais com frio do que o ano passado. Ano passado praticamente nós não tivemos inverno. Né? A gente observa, né, e vimos que pessoas estavam indo na praia no período do auge do inverno, mês de julho, agosto, e o povo pegando porque estava 32, 33 graus durante um período bem longo da semana. Então, esse ano a gente está com uma expectativa por conta do Laninha, que nós estamos evidenciando, né, que a gente já falou um pouquinho o que é, de um inverno um pouco mais frio do que o ano passado, mas não vai ser um inverno rigoroso, pelo menos aqui na região sudeste, né? E as temperaturas devem seguir, sim, quentes aí ao longo do mês de março. Ótimo. Vaniel, quero agradecer a sua presença aqui. A conversa está muito boa, né? Poderíamos estender por mais tempo, viriam novas perguntas, né, João? Sem dúvida. Mas eu quero agradecer pelo seu esclarecimento, que é muito importante para o nosso público, para os nossos produtores que acompanham o programa, também as pessoas da cidade que gostam de conhecer as coisas do campo. Quero te agradecer por tanto esclarecimento, por tanta coisa boa que nos foi passada hoje. Claudia, agradeço o convite, a participação, Claudia e João, um programa excelente, muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um programa. A você que nos assiste, se ainda tiver alguma dúvida sobre esse tema, escreva nos comentários deste vídeo no YouTube e poderemos trazer a resposta em uma próxima edição. Até a próxima semana. Até lá!